E hoje vamos fazer biscoitos natalinos decorados. Todos os ingredientes e quantidades, bem como as dicas e sugestões, estarão abaixo na descrição do vídeo. E a primeira dica é: nós vamos usar o açúcar de confeiteiro nessa receita. Então, se você não tiver o açúcar de confeiteiro, faça como eu fiz. É possível fazer o açúcar de confeiteiro levando o açúcar refinado ao liquidificador. E outra dica, a mais importante desse vídeo: faça biscoitos natalinos com a criançada. Você pode dar pequenas tarefas para elas, assim como peneirar a farinha de trigo, cortar e decorar os biscoitos. Tá preparado para esse vídeo doce? Então vamos lá! Para a primeira receita, você vai precisar de 345 gramas de manteiga sem sal. É importante que seja a manteiga sem sal. Eu tenho aqui 2 tabletes de manteiga, 345 gramas eu vou usar para uma receita e o restante para a receita do gingerbread. Essa manteiga deve estar em temperatura ambiente e com o auxílio da batedeira você vai bater por alguns minutos até que se torne um creme bem claro. Na sequência, adicione o açúcar de confeiteiro, 2 gemas. Se for preciso, utilize uma espátula para desgrudar das laterais da tigela. Bata novamente até virar um creme. Acrescente a baunilha. Eu estou usando essência de baunilha, mas pode ser o extrato, que obviamente ficará mais gostoso esses biscoitos. Não quer fazer de baunilha? Pode colocar raspas de limão, raspas de laranja ou alguma outra essência da sua preferência. A farinha de trigo você vai acrescentar aos poucos, até o ponto em que você não consiga mais manusear com a batedeira. Então, você vai concluir esse trabalho com o auxílio de uma espátula ou com as mãos mesmo. Eu consegui fazer com a espátula porque, como é uma massa manteigada, é bem simples de você moldá-la. O ponto é até que desgrude das mãos. Em seguida, você vai envolver essa massa em um plástico filme e levar à geladeira por meia hora. Se quiser acelerar o processo, você pode colocar no freezer por uns 15 minutos. Com o auxílio de um rolo, abra a massa. A espessura da massa deve ficar com aproximadamente meio centímetro. Corte os biscoitos com os cortadores que você tiver. Distribua em assadeiras. Tempo de assar: entre 15 e 20 minutos. Vai depender muito do tipo de forma que você tem. Se for uma forma mais baixinha, ficará menos tempo. Antes de assar os biscoitos, coloque em geladeira por aproximadamente uns 20 minutos. Então é só retirar da geladeira e colocar diretamente no forno pré-aquecido a 180 graus. Os biscoitos vão ficar bem mais crocantes. É só ficar de olho para não queimar, porque esses biscoitos assam bem rapidinho. Para a receita do gingerbread man, em uma panela ainda fora do fogo, coloque a manteiga, o açúcar mascavo. O melado de cana você encontra com facilidade em supermercados. Junte também a água e só então leve ao fogo baixo. Deixe a mistura ferver, mexa de vez em quando. Eu optei pela massa, que serve também para fazer aquelas casinhas, sabe as casinhas decoradas? Eu optei por essa massa. Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, o gengibre em pó, a canela, o cravo em pó e noz moscada a gosto. São as especiarias que vão dar esse sabor diferenciado do gingerbread man. E conta aqui pra mim, você já fez biscoitos natalinos? Deixa nos comentários. Sabe esses vídeos de biscoitos natalinos bem lindos para você comercializar? Não é o caso desse vídeo. Esse vídeo é para dizer que vale a pena você juntar a sua criançada aí e fazer biscoito e se divertir. Misture os ingredientes e em seguida despeje o líquido ainda quente. Misture com o auxílio da espátula até formar uma massa homogênea.
Se for preciso, acrescente um pouquinho mais de farinha de trigo. Você deve obter uma massa que desgrude das mãos, depois envolvê-la em um plástico filme e levar ao freezer ou congelador. O corte dessa massa é um pouquinho mais delicada, porque ela fica um pouquinho mais pegajosa, mas dá super certo. O restante do processo é o mesmo. Abrir a massa, moldar com os cortadores, levar ao freezer ou congelador por alguns minutos e, na sequência, colocar no forno. Depois deixe esfriar sobre uma gradinha e decore. Gente, eu gostaria de ter filmado cada uma decorando, enfim, mas não deu tempo porque eu fiquei focada em fazer as cores para elas, ir lavando os utensílios, então não tive tempo de filmar o passo a passo. Mas não tem segredo. O importante é a diversão. Gente, as etapas da decoração eu vou deixar tudo na descrição, mas eu utilizei glacê real, água, corante alimentício e coloquei em saquinhos de gelinho. Eu deixei as meninas livres para decorarem como elas quisessem e o resultado foi esse: uma tarde de muita diversão, muita comilança e muitos risos.